Boa noite aí, Jobson. Vou iniciar então a aula aqui de hoje, certo? Vamos falar aí vocês vão fazer então na aula presencial, vocês vão fazer uma peça na usinagem, né? Na usinagem CNC. Então, vocês vão usar o torno CNC, né? Então aí vou falar algumas coisas aí, parte de maquinária aí, já é essencial aí, batendo uma olhada, mas para vocês terem para frisar isso aí mesmo, certo? Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então o que eu preciso fazer? Eu preciso realizar então alguns procedimentos para usinar minha peça, né? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é separar as ferramentas e acessórios, né? Então, vamos lá, o operador ele tem que analisar bem o desenho, né? Então, tudo parte do meu desenho, né? Tem que analisar bem o desenho e, com esse intuito, então, preciso separar as ferramentas e acessórios para a usinagem, né? Então, com o desenho, então, tem que ter todas as informações necessárias. Então, tem que estar atento aos detalhes das informações contidas, por exemplo, no cabeçalho, na minha legenda e no desenho como um todo, né? Então, primeira coisa, analisar o desenho, tem que verificar qual o maior diâmetro da peça, né? Então, assim, eu vou poder selecionar o material bruto, baseado na medida, né? Podendo escolher um tarugo com um diâmetro bem próximo do diâmetro maior. Vou verificar também o material exigido no desenho da peça. Então, essa informação vai estar inserida no rodapé do desenho. Baseado no meu material de diâmetro da peça, eu tenho que fazer separar as ferramentas que serão utilizadas no processo e instalar na torre de ferramentas, assim como nas operações que serão necessárias para a pesca, desbaste interno, externo, furação, canal, etc. E caso as tolerâncias exigidas pelo desenho sejam centesimais ou milesimais, além do paquímetro, né, separar também o micrômetro, né, que ele vai ter mais precisão aí. Então, o segundo procedimento é preparar a máquina, né? Então, as máquinas CNC, de modo geral, vai necessitar de uma operação antes de entrar em operação, ou de uma preparação antes de entrar em operação. Então, além de separar as ferramentas específicas de determinado procedimento de usinagem, o operador também deve estar atento aos procedimentos exigidos pelo fabricante. Então, primeiro é referenciar a máquina, né? Terá um procedimento exigido pelo SOP para alguns modelos de torno CNC. Então, após a máquina ser ativada, logo após um teste de programa com a tecla Prog Test, esse procedimento vai variar dependendo do fabricante, né? E o software, então, necessita identificar quais são os limites de curso da torre de ferramentas. E o CNC não vai permitir nenhum procedimento sem o referenciamento da máquina e vai alertar na tela do painel de comando caso haja necessidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pressionar a tecla Home e, segundo, pressionar a tecla Cycle Start, né? Cycle Start. Então, a primeira coisa que eu vou zerar é a ferramenta no meu eixo Z, né? Então, esse procedimento é necessário para que a máquina, então, possa identificar o comprimento da minha ferramenta, né? Então, cada porta-ferramentas vai ter um comprimento diferente. Então, por isso é necessário o operador realizar esse procedimento, sempre que haja, então, substituição de ferramentas na torre. Então, aqui eu tenho um procedimento para a linha G da Home, comando Fanuc 0ITD. Então, siga os passos aí. Então, primeiro, vou posicionar a torre sem ferramenta na face da peça. Segundo, depois vou acionar a tecla POS. Depois vou acionar a tecla Soft Key REL, né? REL. Vou digitar Z e depois acionar a Soft Key Origin. Depois vou acionar a tecla de OFS, que é de offset barra 7. Então, é setar um offset, né, que é a distância da minha ferramenta. Acionar a soft key correct, depois a geometria. E o nono, eu vou afastar a torre. O 10º passo é indexar a ferramenta, então, desejada, teclando jog, thread e touch pós simultaneamente. Depois, vou posicionar o cursor na coluna do eixo Z no número da ferramenta correspondente, utilizando a seta apontada para cima e para baixo. Vou tocar a ferramenta na face da peça, vou digitar Z e, por fim, acionar a Soft Key Insert C, que é o valor vai ser registrado. Então, é a forma de armazenar o seu procedimento.
O outro passo, então, é zerar a ferramenta no eixo X. Zerei a ferramenta no eixo Z, agora eu preciso fazer no eixo X, né? Então, a primeira coisa é medir o diâmetro da peça, que vai ser usado como referência, né? Eu vou acionar a tecla Offset 7, acionar Soft Key Correct, acionar Soft Key Geometria. Quinto passo, afastar a torre. Sexto passo, indexar a ferramenta desejada, teclando Jog Turret e Turret Pos simultaneamente, então vou teclar as duas ao mesmo tempo. Vou posicionar o cursor na ferramenta correspondente. Vou tocar a ferramenta no diâmetro da peça, vou digitar X o diâmetro medido, por exemplo, X50, e adicionar Soft Key Medir, e aí o valor vai ser registrado. Fiz esses passos, fiz esse último passo para poder salvar, né? Ele já traz aqui, ó. O terceiro procedimento, né, então eu tenho que formar o raio e quadrante da ferramenta, né? Então, devido à versatilidade das ferramentas de usinagem, então tem que informar, é necessário informar para a máquina o quadrante de trabalho e o raio do inserto. Esse procedimento deve ser realizado após o zeramento da ferramenta e deve seguir a ordem abaixo, conforme o manual de programação e operação. Então, o primeiro passo, acionar a tecla Offset 7, acionar a Soft Key Correct, acionar a Soft Key Geometric e posicionar o cursor nas colunas R ou F e na linha correspondente ao número da ferramenta, no caso R para raio e F para quadrante. Vou digitar o valor do raio ou do lado de corte da ferramenta, conforme essa figura aqui abaixo, né? Então, aqui eu tenho cada uma dos quadrantes, então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E o zero, no caso, ferramentas rotativas radiais e axiais. E vou, então, acionar a tecla Input. O outro procedimento aí é o zero peça. Então, após os procedimentos anteriores, a inserção do programa na memória do CNC, a máquina estará quase pronta para trabalhar. O último procedimento, então, antes de iniciar a usinagem, é definir o meu zero peça, né? Então, tem a função de informar ao comando qual será o ponto zero no eixo Z. Lembrando que o ponto zero do eixo X já é definido no centro do eixo árvore. Então, vai seguir aí o procedimento para a linha Home GGL GLM, CNC Fanuc, 0ITD e A2IT, conforme o manual de programação. E operação linha também da GGL GLM CNC Fanuc 0ITD. Então, primeiro, acionar a tecla MDI, depois acionar a tecla PROG, né? Depois acionar a Soft Key MDI, depois vou digitar T e o número da ferramenta utilizada nesse processo. Exemplo, T0404. Depois, né, quinto passo, acionar a tecla OB, depois vou acionar a tecla Insert, o sétimo, acionar o ciclo Start, né, iniciar ciclo. O oitavo é acionar, então, a tecla MPG mais X1, X10 ou X100. O nono passo, selecionar o eixo desejado através das teclas X positivo, X negativo, Z positivo ou Z negativo e girar a manivela até tocar a ferramenta na face da peça. Ativar a página, então, OFS 7. Acionar a Soft Key, que é o símbolo do play, até ser exibida W Shift. Acionar a Soft Key W Shift e vai posicionar, então, o cursor no campo Z, na coluna medida, à direita da tela. Vou digitar 0 para o zero peça na face, ou o comprimento da peça, para o zero peça no fundo, exemplo, 80 milímetros. Vou acionar a tecla Input, CNC então calculará e definirá o deslocamento no campo Z, à esquerda. Automaticamente, assim estará definido o novo zero da peça. Certo? Então, aqui ó, eu tenho... Então, deixa eu só compartilhar a tela de novo aqui, pessoal, com o som para poder... Se você quiser... O primeiro passo para iniciar uma usinagem CNC é a escolha do material bruto. Certifique-se de que o material atenda às especificações do desenho e faça o pré-ajuste das castanhas. Agora vamos iniciar a preparação da máquina.
Ligue a chave geral localizada no painel traseiro. Desative o botão de emergência e acione o botão CNC ON, ligar CNC. Aguarde o software carregar e acione o botão Machine ON, ligar máquina. Agora você já pode referenciar a máquina. Pressione as teclas Home e em seguida Cycle Start. Aguarde a torre de ferramentas parar de se movimentar. Pronto, agora você já pode começar a sua programação manual. E aí você vai, de fato, construir a sua intenção. O importante é que Ao finalizar sua programação, comece os procedimentos de preparação fixando as ferramentas que você irá utilizar. a questão da biblioteca é apenas uma solução. E aí, ele faz o que faz mesmo. A formatação do texto, ela tem que ser. Fixe o material bruto na placa, atentando-se à pressão de aperto das castanhas e ao comprimento da peça. Pressione o pedal para fechar as castanhas e fixar a peça. Deixe uma folga de pelo menos 10 mm em relação ao comprimento final da peça. Hora de referenciar a ferramenta e definir o zero peça. Acione uma rotação para a placa através do comando MDI. Está em vermelho aqui, ele não pode não, deve ser apagado. São apenas algumas orientações com relação ao que você deve fazer. Aproxime a ferramenta manualmente através do botão ou manivela, até que ela encoste na face da peça. E você traga aí figuras que essas sim podem ser coloridas, tá bom? Então, o que ele enfatizou aqui? Que essa parte que está em vermelho, depois ela vai ampliar, porque tudo é fácil. Você deixa só que você, de fato, desenvolver aí uma produção. Só que também, se letra na velocidade de esquerda, tá bom, você pode pagar isso aqui também. No desenvolvimento, as orientações é que Passeie a peça e afaste a ferramenta apenas no eixo X. Falando sobre uma lista de planificação, né? Mas um dos tipos que vocês podem estar utilizando lá, não sei se já fiz essa pesquisa, Entre na tela de referenciamento e insira 0 no eixo Z. Repita o mesmo processo no eixo X. Entre na tela de referenciamento e digite 0 no eixo X. Agora vamos ao teste gráfico do programa. Observe o encontro das linhas do eixo X e Z. Aquele é o meio da peça. Você vai trazer ali a formatação também, mesma coisa, fácil. A linha verde que vai se formando no gráfico é a trajetória que a ferramenta irá percorrer. Essa é uma excelente maneira de verificar possíveis erros no movimento da ferramenta. Ela deve descrever aqui sobre a importância dos processos realizados, as dificuldades que você encontrou no nosso trabalho, qual aquilo que alguém pode fazer de interesse, talvez não seria tão fácil você encontrar informação para se tratar de segredo, segredo corporativo. Agora vamos à usinagem da peça. Você já pode ver atrás do seu relatório, saber alguns controles de qualidade, informações X e Z não foram possíveis de colocar no seu relatório devido às dificuldades de acesso à informação por se tratar de segredo, né? Apresentando sugestões se você achar necessário, né? Cabe nos tópicos, nos comentários, você falar alguns aspectos positivos e negativos, né? Da utilização desse microorganismo nesse processo industrial. Ao finalizar a operação de usinagem, retire a peça da placa, pressionando novamente o pedal e, em seguida, verifique as medidas. Pronto! Acabamos de fabricar uma peça em um torno CNC.
É simplesmente que foi pedido. A única coisa que não tem aqui que deveria conter é a parte das referências, né? Então, peraí, de onde você tiver essa informação? Bom, pessoal, então é isso aí. Tem alguma... Você coloca lá no site, lá no acesso. É de um vídeo no YouTube. Ah, isso aí, pessoal, é só para mostrar aí mesmo aí. Provavelmente você já deve ter mexido aí, mas como está próximo da aula presencial, para vocês terem uma noção aí, ok? Então é isso aí, vou finalizando então a aula aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou questionamento, não deixe de procurar, certo? Estou aqui para ajudar vocês, se for necessário, se for preciso. E outra coisa, peço a vocês atentos aos prazos, uma vez que já está finalizando aí o módulo, ok? Para vocês irem para o próximo módulo. Então é isso, pessoal. Atentos aos prazos. Estamos finalizando por hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.